Meu amigo, mais uma. Mais interessante essa. Diz assim: na figura abaixo, a reta passa pelo ponto P. Ó, a reta R, a reta T, passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência. Ó, na figura abaixo, a reta S, está falando da S, passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência de raio R. Então, isso aqui é R, isso aqui é R. Interceptando no ponto Q, tá aqui, ó, entre P e o centro. Além disso, a reta T, tá aqui a reta T, passa por P e tangente, olha aqui, é tangente. Então, ela está tangenciando. Isso aqui é o ponto de tangência. A circunferência forma um ângulo alfa com a reta S. Está aqui o ângulo alfa com a reta S. Se PQ é 2R, PQ é esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho é 2R. Se PQ é 2R, então quem é cosseno de alfa? Ora, professor, como é que eu vou calcular o cosseno se eu não tenho um ângulo, se eu não tenho um triângulo, se eu não tenho figura? Aí onde você se engana. Olha aqui o que é que nós temos. Quando uma reta é tangente à circunferência, olha aqui, o ângulo que a reta forma com o raio é um ângulo de 90 graus. Então lembre, toda reta tangente a uma circunferência, ela forma com o raio dessa circunferência, no ponto de tangência, um ângulo de 90 graus. Então, meu amigo, está feita a questão. Eu tenho agora um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 3R. Quem é o cateto oposto? É R. Ele quer o valor do cosseno. Ora, o que que nós vamos observar? Na figura, eu posso calcular o seno de alfa. É cateto oposto, que é R, dividido pela hipotenusa, que é tudo isso aqui. 2R mais R dá 3R. Então, implica, simplificando, fazendo o pitiozinho. Então, eu tenho 1/3. O nosso seno é 1/3. Indo para o triângulo, triângulozinho só para você, que é um triângulo nessas condições. Aqui é alfa. Cateto, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nós aplicarmos Pitágoras, b ao quadrado mais 1 ao quadrado, nos leva 3 ao quadrado. B ao quadrado nos leva a 9 menos 1, que é 8. Então, B é raiz de 8. Se você simplificar, 4 vezes 2, então isso é 2 raiz de 2. Então, B é 2 raiz de 2. Ora, eu quero, né, o cosseno de alfa. Cosseno nessa figura é cateto adjacente. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é B, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é B, hipotenusa é 3. O B é 2 raiz de 2 dividido por 3. Pronto, está feita a questão. Há um questionamento muito de figuras, elas não estão em escala, justamente para dificultar a conclusão do nosso aluno. Como é que esse pedacinho é 2R, isso aqui é R? Exatamente isso, para dificultar. Mas a resposta está aqui. 2 raiz de 2 sobre 3. 2 raiz de 2 sobre 3. Então, o item correto da questão é o item D de delícia. 2
raiz de 2 sobre 3. Então, a próxima. Eita! Que linhado, que coisa complicada. Calminha. Vamos trabalhar o que nós temos aqui, redução ao primeiro quadrante. Fazer uma revisão daquilo que nós vimos lá atrás. Eu tenho a expressão x, eu tenho a expressão y. Eu quero calcular x elevado a y. Então, vamos trabalhar com a expressão x, depois trabalhar com a expressão y. A expressão x, ó, x é seno 3π sobre 2 menos alfa vezes tangente de π mais alfa, dividido por tangente 3π sobre 2 menos alfa vezes cosseno de π sobre 2 mais alfa. X, o alfa, é um ângulo do primeiro quadrante. O que quer dizer isso? Varia entre 0 e 90 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente fazer a redução primeiro quadrante. Então, vamos calcular cada um. Seno de 3π sobre 2 menos alfa, tangente de π mais alfa, tangente de 3π sobre 2 menos alfa, cosseno de π sobre 2 mais alfa. Eu continuo a dizer aos colegas, o que é mais difícil é saber o quadrante, o sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo. O mais difícil é o quadrante, para saber se é positivo ou negativo. Então, nós temos aqui 0, nós temos π sobre 2, temos π, temos 3π sobre 2. Completando, 2π. Quem anda nesse sentido é positivo, quem anda nesse sentido é negativo. Então, vamos ao quadrante. 3π sobre 2. Estou aqui, ó. Menos alfa. Então, vem para cá. Menos alfa. Então, menos alfa, ó, no sentido. Menos alfa. Então, esse rapazinho está no terceiro quadrante. Vamos lá agora. Π mais alfa. Π, ó, mais. Então, mais alfa. Π mais alfa está onde? No terceiro quadrante. 3π sobre 2 menos alfa, já vimos, terceiro quadrante. Π sobre 2 mais alfa, isso é mais, ó, está no segundo quadrante. Certo? Então, agora começa a brincadeira. Seno no terceiro quadrante é negativo. Tangente no terceiro quadrante é positivo. Tangente no terceiro quadrante é positivo. Cosseno no segundo quadrante é negativo. O quadrante é para dizer se, lembrando, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Cosseno é positivo no primeiro e quarto, seno é positivo primeiro e segundo, tangente é positivo primeiro e terceiro, e o outro é negativo. Pronto. Então, eu tenho aí nada mais, nada menos. Agora vem a regrazinha. Qual é a regra? Se você tem na parte interna π sobre 2, que é esse rapazinho,
ou esse, você muda a função. Se tiver π sobre 2 ou 3π sobre 2, muda a função. Eu tenho aqui 3π sobre 2, então passei, muda a função. Então, ó, seno, então passa a ser cosseno de alfa. Não tenho π sobre 2, nem 3π sobre 2, então permanece a função. Então, tangente de alfa. Tenho 3π sobre 2, tangente passa a ser o quê? Cotangente. Ó, tem π sobre 2, cosseno passa a ser seno. Então, nós chamamos isso redução ao primeiro quadrante. E leva de volta para a expressão. Então, a minha expressão x, ela passa a ser, ó, menos cosseno de alfa, vezes tangente de alfa, embaixo, cotangente de alfa, vezes menos seno de alfa. Pronto, eu tenho que trabalhar essa expressão. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais para verificar, ó, a expressão x. Lembre, a expressão x ficou menos, ó, a expressão x ficou menos cosseno de alfa, vezes tangente de alfa, numerador. Denominador ficou cotangente de alfa, vezes menos seno de alfa. Em termos de sinais, vamos lá, em termos de sinais, menos com menos fica mais. Então, agora vamos deixar todo mundo. Então, eu tenho cosseno de alfa. Quem é tangente? É seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno, vezes seno de alfa. Olha aqui, nós vamos nos livrar. Ó, em cima desaparece o cosseno e embaixo desaparece o seno. Então, essa expressão que eu chamei de x, então essa expressão de x vai ficar seno de alfa sobre cosseno de alfa. Isso aqui está definido como sendo a tangente de alfa. Então, a expressão x é igual a tangente de alfa. Agora vamos para a expressão y. Vamos ver como é que vai ficar a expressão y. A expressão y é, ó, a expressão y é definida como seno de 17π sobre 3 mais cosseno de 11π sobre 6 menos secante de 25π sobre 4, dividido pela secante de 25π sobre 4. Então, ó, esse aí, rapazinho, é igual a isso. Não pode cortar, não. Se fosse produto, beleza. Então, vamos começar. Ainda não existe a melhor maneira. Ó, eu tenho, vamos lá, 17π sobre 3. Então, a melhor maneira ainda é transformar em graus. 17 vezes 180 dividido por 3. Que isso aqui vai ficar 17 vezes 60. Dá 1020. 1020 graus. Aí o que que eu faço? Eu divido por 360. Aí dá 2.
2 vezes nada é nada. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. E vai dar 2 vezes 3, 6. Tá certo? Ó. E um 7. Então, sobra quem? 300. Então, na realidade, aquele ângulo é 300 graus. Eu quero calcular o seno desse ângulo. Então, eu quero calcular o seno de 300. Então, veja aqui comigo, passo a passo. Isso aqui é revisão mesmo. Seno de 300 graus. É a regrazinha do deitar. Coloque no círculo trigonométrico. 300 graus, ele está por aqui. Então, eu tenho aqui 300 graus. Quanto é que está faltando para deitar? O que está faltando para deitar é esse aqui, que é 60 graus. Está faltando para deitar é os 60 graus. Então, seno de 300 graus, como ele se encontra no quarto quadrante, ele é negativo. Ele é negativo. Então, passa a ser o seno de 60. Então, é o que falta para deitar. Lembre, a regrazinha que falta para a horizontal. É sempre em relação à horizontal. Então, isso aqui nos leva a menos. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Nós encontramos o 17π sobre 3. Então, vamos... nós encontramos. Agora, vamos calcular o cosseno. Certo? O cosseno de 11. Cosseno de 11π sobre 6. Aí, o que é que eu faço? Eu pego 11π sobre 6. Então, faz as mudanças. Faz 11 vezes 180 dividido por 6. Dividido por 6, que dá 30. Dividido por 6. Então, fica 11 vezes 30. Então, dá 330 graus. Então, eu tenho aí 330 graus. Vamos para o círculo trigonométrico. Vamos para o círculo trigonométrico. 330 graus. 330 graus está por aqui. Então, 330 graus. Quanto é que falta para deitar? A regrazinha é essa, o que falta para deitar, em relação à horizontal. Então, isso aqui falta 30 graus. Então, nós vamos ter cosseno de 330 graus. Como esse rapazinho está no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, isso passa a ser o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Estamos bem. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Secante. Secante de 25π sobre 4. 25π sobre 4. Então, eu tenho 25 vezes 25π sobre 4. Então, eu posso escrever 25 vezes 180 dividido por 4. Isso aqui nos leva a 25 vezes 45. Aí eu tenho 1.125 graus. Aí eu divido por 360 para encontrar a primeira determinação positiva. Então, isso aqui nos dá 3. 3 vezes 0 é 0, sobra 5. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18.
Então, sobra 4, 3 vezes 3, 9, 2, 11 para 11, 9. Então, sobrou 45 graus. Aí ficou fácil. Então, secante aqui, isso aqui passa a ser secante de 45 graus. Passou a ser secante de 45 graus. É o inverso do cosseno. O cosseno de 45 não é raiz de 2 sobre 2? Então, isso aqui é 2 sobre raiz de 2. Se eu racionalizar, ó, se nós racionalizarmos, simplesmente vai dar 2, raiz de 2 sobre 2, nos leva a raiz de 2. Então, essa é a secante, tá certo? É a secante de 25π sobre 4. Então, o nosso y agora vai ser seno de 17π, ó, seno de 17π sobre 3. O seno de 17π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. Mais o cosseno de 11π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. Menos a secante, que é raiz de 2, dividido pela secante de 25π sobre 4, que é raiz de 2. O nosso y vai ser, o que acontece aqui? Eliminação. Então, vamos eliminar, e vai ficar menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, conclusão, o nosso y é igual a menos 1. Eu tenho o valor do x. Quem é o x? É a tangente de alfa. Quem é o y? Ó, quem é o y? Menos 1. O x é a tangente de alfa e o y é menos 1. A pedida, qual foi a pedida da questão? Ele quer o valor de x elevado a y. Ele quer o valor de x elevado a y. Então, x é tangente de alfa elevado a y, menos 1. Isso é 1 sobre tangente de alfa. O inverso da tangente é a cotangente de alfa. Então, essa é a minha resposta. Cotangente de alfa, certo? Então, cotangente de alfa. Então, vamos à resposta. Cotangente, tá aqui, ó. Item B de bola. B de bola. Cotangente de alfa. Beleza? B de bola. Viu? Uma revisãozinha bem joinha. Agora vamos para a questão 64, que diz assim: o gráfico em setores do círculo de centro 0, está aqui, de centro 0, representa a distribuição das idades entre os eleitores de uma cidade. O diâmetro AB, ó, o diâmetro AB mede 10. Se o diâmetro mede 10, então cada pedacinho desse vale 5, que a gente chama de quem? De raio. O comprimento do menor arco AC, ó, o comprimento do menor arco AC mede o comprimento do arco. Cuidado para não se atrapalhar. Não é a medida, é o comprimento. Então, esse arco, o comprimento dele é 5π sobre 3, a unidade que está usando é centímetros. O setor X representa 8.000 pessoas. Então, aqui, nesse espaço, eu vou colocar 8.000 pessoas. Certo? 8.000 pessoas. Eleitores com menos de 18 anos. O setor Y, que é esse setor aqui,
representa os eleitores com idade de 18 a 30 anos, cujo número é. Ele quer saber quantas pessoas estão aqui. Então, o que eu preciso? Simplesmente saber qual o ângulo está aqui. É o ângulo de setores, então eu preciso saber, é um gráfico de setores, então eu preciso saber quem é esse ângulo. Então, vamos começar. Então, ó, nós temos isso aqui. Vamos relembrar se isso aqui é θ, se isso aqui é L, certo? Então, qual é a relação que tem? Que L é igual a R vezes θ. Repetindo, o θ tem que ser irradiando. Ora, na minha questão, eu tenho isso aqui. O L, isso aqui é 5, isso aqui é 5, isso aqui é 5, isso aqui é θ. O L é dado por 5π sobre 3. 5π sobre 3. Então, vamos substituir. L é igual a R vezes θ. Que isso é L é 5π sobre 3. O R é 5 vezes o ângulo θ. Se nós simplificarmos, nós vamos nos livrar. Então, o meu θ é π sobre 3. Só que esse rapazinho é radiando. Se eu transformar em graus, 180 dividido por 3, então meu ângulo θ é igual a 60 graus. Então, meu ângulo θ é de 60 graus. Então, voltando para a questão. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 60 graus. Automaticamente, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 120 graus. Ora, meu amigo, se aqui tem 8.000 pessoas, um ângulo de 60, se eu dobrar o ângulo, eu vou dobrar a proporcionalidade. Então, nós dobramos o ângulo, dobramos. Então, vai ser dobrar o número de pessoas. Então, na realidade, nós vamos ter o Y, 16.000 pessoas. Então, o item correto está no item C de casa. Bem, é isso que nós queremos, exercitar com vontade e chegarmos lá. Meu amigo, até a próxima.